Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e neste vídeo nós vamos conversar sobre o Salmo 59. Vou apresentar um estudo sobre o Salmo 59. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar você que o Theo de Datas agora também tem um podcast e eu vou deixar o link para a página do Theo de Datas no Anchor na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Tá bom? Feita essa ressalva, iniciando aqui o nosso conteúdo deste vídeo, ou deste episódio, caso você esteja no podcast, o título que eu dei para este estudo sobre o Salmo 59 é O Clamor de um Homem Indignado. E o contexto histórico do Salmo 59, como a própria epígrafe do Salmo, o título inspirado do Salmo, esclarece, é aquele momento em que Davi precisa fugir de Saul. Davi está tocando harpa para Saul e Saul tenta cravar Davi com a lança na parede. Ele sobe, ele foge e aí então Saul cerca a casa de Davi, manda homens cercarem a casa de Davi e Davi precisa fugir. Ali ele é descido por uma corda pela sua esposa Mical, a própria filha de Saul. Davi então foge da sua casa, tem a sua casa cercada e aqui ele expressa a sua indignação neste salmo. Falando um pouquinho do contexto literário do Salmo 59, ele se insere nesse bloco de salmos que foram compostos para serem cantados segundo a melodia Não Destruas. Estes salmos são os salmos 57, o 58, o 59 aqui, e também o Salmo 75, o quarto destes salmos. No estudo sobre o Salmo 57, eu apresentei um pequeno esboço, na verdade, apenas discorri sobre o tema de cada um destes salmos. Então, caso você queira complementar essa referência literária, você pode dar uma olhadinha no estudo do Salmo 57, na playlist sobre os salmos aqui do Theo de Datas. Mas existem outras conexões literárias bem interessantes, que são, além de tudo, conexões cristológicas também, aqui no Salmo 59. O verso 13 e o 4 se conectam com o Salmo 22 e o verso 8 se conecta com o Salmo 2. É bem importante ter isso em mente. O Salmo 22 falando sobre o sofrimento do Messias e o Salmo 2 falando sobre o triunfo do Messias. Existem estudos sobre esses salmos, você pode dar uma olhadinha na playlist aqui do canal e mantenha isso em mente à medida que nós formos, então, fazer a leitura do Salmo 59. E também existe uma conexão literária interessante com a história de Neemias em Jerusalém, embora ela seja posterior a Davi, é claro, nós podemos ver um eco aqui dessa história, especialmente quando Davi menciona a presença, ou quando o salmista menciona a presença de estrangeiros, pensando até na possibilidade de uma datação pós-exílica aqui para o Salmo, fazendo referência a Davi, aquele episódio na vida de Davi, aquela situação de Neemias em Jerusalém com os estrangeiros querendo atrapalhar toda a reconstrução promovida ali por Neemias. O esboço do Salmo, já com uma pequena ampliação, porque nós podemos perceber dois refrões aqui no Salmo 59, e é muito interessante como esses refrões, quando nós contrapomos um ao outro, nos comunicam algo muito interessante. Nos comunicam a vileza dos homens contra a fortaleza de Deus, ou nos permitem contrapor a fortaleza de Deus à vileza dos homens. Mas esse esboço e o esboço nesses 4 tópicos que vão aparecer na leitura do Salmo, como já é um costume nesses estudos aqui, o esboço é o seguinte: 1. Clamor, versos 1 a 7. O refrão 1, o primeiro refrão, está no verso 6. 2. Confiança, versos 8 a 10. O segundo refrão, o refrão 2, está no verso 9. 3. Imprecação, versos 11 a 15. O refrão 1 aparece novamente no verso 14.
E 4, louvor, versos 16 e 17. O refrão 2, então, repete no verso 17, com algumas modificações, mas ele aparece de novo ali no verso 17. Note como há uma estrutura que vem se repetindo ao longo desses salmos, uma estrutura de clamor, confiança e louvor. E este Salmo 59, talvez pela proximidade com o Salmo 58, conecta a essa estrutura de clamor, confiança e louvor também uma imprecação. Tá? Então, entre o clamor, a confiança e o louvor, aparece aqui uma imprecação. Vamos passar à leitura do Salmo 59. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Não Destruas, poema epigráfico davídico, quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. 1. O clamor. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca, seus lábios são como espadas, e dizem: quem nos ouvirá? 2. Confiança. Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. 3. Imprecação. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Curiosamente, tem um cachorrinho latindo aí no fundo. Cachorro do vizinho aqui, latindo de vez em quando eu deixo para gravar, especialmente à tarde, ao fim da tarde, assim, ele vem latindo. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães. Nesse caso, o cão aqui está latindo, tá? Verso 15. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Essa comida aqui, o alimento desses homens maus, são os homens justos. Esses homens que são injustamente perseguidos. No caso aqui, Davi sendo injustamente perseguido. Mas o salmo encerra com o louvor. Item 4 do esboço, louvor. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Amém. Vou encerrar, como tem sido também costume, na maior parte desses salmos, desde o Salmo 52, com uma meditação pessoal no Salmo 59. Expulso da corte do rei Saul, vendo sua casa cercada por homens que buscam o seu mal, Davi clama a Deus. Davi clama ao Senhor, pois sabe que somente ele pode salvá-lo de seus inimigos, homens sanguinários que estão à espreita de Davi para matá-lo. Mas ele, o futuro rei, é inocente perante Deus e perante seus adversários. Da mesma forma, o Messias, o descendente de Davi, não poderia ser acusado de qualquer iniquidade, vindo a tomar sobre si todo o nosso pecado. De acordo com o clamor do futuro rei, Deus se levanta para punir as nações.
Os traidores são como cães, seus lábios são como espadas. Os perversos têm o senso de impunidade aguçado. Contudo, assim como no Salmo 2, o Senhor se rirá deles. Isso indica que a vitória sempre será do Senhor, não importa o quanto o mal pareça prevalecer sobre a terra. Deus é força e fortaleza. O justo aguarda em Deus. Deus concede graça. Ele concede triunfo sobre os inimigos. Ainda que de forma auto-interessada, o pedido de Davi para que os ímpios não sejam destruídos antecipa, de certa forma, a misericórdia divina completamente revelada no Evangelho de Jesus Cristo. De todo modo, assim como a ruína do ímpio serve de memória para o justo, a manifestação escatológica da justiça de Deus serve de testemunho da sua glória. É por isso que os refrãos deste salmo, juntos, unidos, contrastam a vileza dos ímpios à fortaleza do Senhor, como eu já mencionei. E sempre que nós nos sentirmos oprimidos, injustiçados, sem termos para onde ir, nós podemos nos lembrar de Davi nessa situação, nós podemos nos lembrar do Senhor Jesus, a justiça de Deus, aquele que não tinha nenhum pecado, aquele que não era merecedor de nenhum mal e que sofreu a nossa condenação, sofreu o nosso mal no nosso lugar, aquele que é o descendente de Davi e a quem Davi, sendo injustamente perseguido aqui, antecipa e prefigura, nos lembrando então do caráter cristológico deste salmo, do Salmo 59. Eu agradeço a sua atenção, peço desculpa pelo cãozinho latindo aí no fundo, mas de certa forma ele ilustrou bem, de forma prática, de forma concreta, o conteúdo deste salmo. Eu espero que você tenha gostado deste estudo, que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de compartilhar este vídeo e de deixar o seu comentário. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.